Seja bem-vindo ao MetaGeek, cara. O que você tá animado aí pro evento? Tá gostando do que você já viu por aí? Pô, tô bem animado, quero conversar com o pessoal, trocar um pouco de ideia sobre dublagem, vamos ver o que vai acontecer. E depois eu vou dar uma volta também pra poder conhecer um pouco melhor, né? Show de bola. E pra fazer a banca aqui com ele, vem pra cá, Arthur. Salve de palmas, gente! Seja bem-vindo ao MetaGeek. O que você espera aí do evento? Já deu uma andada pela campus pra ver como que tá? Ou acabou de chegar pro papo e depois aí conhecer tudo aqui? Cara, pra ser muito sincero, eu acabei de chegar, ainda não vi nada, mas depois com certeza eu vou dar um rolê. Boa, show de bola. Vou deixar esse microfone com vocês e vocês vão revezando, tá bom? Teste. Bom, vamos começar aqui já com um tema que surgiu nas duas últimas entrevistas aqui que a gente fez. Como que vocês acham que a inteligência artificial está impactando no mercado da dublagem? E se tem alguma vantagem para vocês? Se a inteligência artificial pode ajudar vocês com o trabalho ou só tem a prejudicar? Qual que é a opinião de vocês? É uma pergunta para os dois. Polêmico, né? Polêmico. Eu acho que existem opiniões divergentes sobre o assunto. E como é uma coisa muito nova que está acontecendo, veio igual um tsunami, né? É uma coisa nova, tá todo mundo assustado, ninguém sabe como isso vai ser aplicado. Eu creio que as leis estão aí para poder proteger e ajudar a administrar esse tipo de situação. E creio que isso tem que ser feito da melhor forma possível. Mas eu acho que isso pode prejudicar, de certa forma, o mercado de trabalho por conta da facilidade que você tem de deixar de utilizar a mão de obra humana, porque ela é mais cara do que a mão de obra da inteligência artificial, no caso. Então, é um perigo, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa que vai ajudar a gente. Também a gente pode usar ao nosso favor. Se feito tudo direitinho, a gente estabelecer as regras, como é que vai ser utilizado, quando vai ser utilizado, de que forma, vai imitar as vozes, não vai imitar as vozes, você vai ser pago pela reprodução, você não vai ser pago pela reprodução. Então, acho que isso tem que ser feito com muita cautela. E a gente tem que lembrar que a arte ela é feita por seres humanos, né? E não por inteligência artificial ou tecnologia. A arte é intrínseca à natureza humana. Então acho que é isso, de fato. Boa, vamos com o Arthur agora. Se eu falar que eu fiquei sem palavras, o Marcos falou absolutamente tudo. Eu concordo 100% com ele. Acho que a gente não pode ficar em choque, não pode ficar com muito medo nesse momento, porque é uma coisa que está surgindo, né? Não é do dia para a noite que ela vai entrar no nosso mercado e vai dominar. É o que ele falou, tem que ter lei, tem que ter regulamentação. Então, assim, é literalmente viver um dia de cada vez e a gente está atento a esse novo movimento aí que provavelmente veio para ficar. Legal, né? Aproveitando o assunto, tem hoje em dia no mercado da dublagem, como que tá a parte tecnológica? Por exemplo, equipamentos de som que vocês utilizam para fazer as gravações de vocês? O que é necessário para você conseguir fazer tudo de casa hoje em dia? É um investimento inicial alto para a galera que está começando nesse mercado? A melhor opção é alugar um estúdio próprio ou ter o seu home studio em casa? Eu acho que o estúdio de dublagem ele nunca vai ser substituído. É impossível você substituir o estúdio de dublagem. O que aconteceu foi a adaptação rápida por conta da pandemia e afastamento que a gente tinha que ter por conta das questões de saúde. Então o que a gente fez foi, não dá para você pegar um estúdio de um valor 3x e você colocar na sua casa um estúdio valor x, achar que isso vai ser muito próximo, porque não vai. Obviamente que os estúdios que estão aí estão consolidados, porque os aparelhos são extremamente caros, né? A gente tem microfones de última geração, isolamento de última geração, captadores, né, de última geração e tudo mais. E não dá para isso se assemelhar ao áudio de casa. E como você vai investir uma grana que um estúdio de dublagem investiu no seu quarto? A não ser que você tenha muita bala, né? Aí sim, tudo bem. Aí você pode fazer um parecido, mas eu creio que o estúdio não vai ser substituído. O home studio, ele seria mais para situações de refs, né? Ou então situações de que talvez a produção seja mais fast, você precisa de mais liberdade de horário. Então talvez aí seja uma saída, mas que o estúdio ele não vai ser substituído. Legal, show.
você, Arthur, como que você iniciou na dublagem? Conta um pouco pra gente. Como foi sua trajetória e qual foi o divisor de águas na sua carreira? Cara, a minha história é uma longa história, mas obviamente eu vou resumir aqui. Eu nunca tinha pensado em ser ator, muito menos dublador, até porque até os meus 15 anos de idade eu era gago. Então assim, eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Então, né? Exatamente. É uma longa história. Eu era muito gago. Mas é o seguinte, eu tô no ramo tem 10 anos e, resumidamente, como é que eu entrei? Eu fazia faculdade de TI, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Meu pai, ele veio a falecer. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente gosto, né? Eu até então era músico, eu sobrevivi de música aqui no Brasil por 15 anos. E aí eu falei assim, não, música não tem mais como, eu preciso fazer alguma coisa que seja similar. Tá, aí eu fiz uma pesquisa, achei o curso, né, de dublagem na época. Quando eu vi quais os professores davam aula lá, e um deles era o Ulisses Bezerra, que era a voz do Shun, e eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, falei, cara, eu preciso ir pra lá. Aí fui, fiz os 2 cursos lá, fiz teatro depois, me formei. Aí a minha primeira escala foi na Vox Mundi em dezembro de 2013 e de lá pra cá, graças a Deus, são 10 anos já. Hoje eu dou aula, sou diretor, enfim, deu tudo muito mais do que certo. Legal, cara, muito show, né, gente? Então, até fica um ponto aí, né? Todo mundo pode conseguir ser um dublador, né? E já aproveitando esse tema, ô Marcos, você ainda não tem muitos anos de dublagem, né? Ou tem? Você que pensa, né? Na verdade, parece jovem, cara. Eu tenho 26 anos, mas eu comecei com 13. E eu já fazia teatro na escola e a pergunta pro meu irmão foi como o Goku falava português. E aí ele me explicou que existe a dublagem e eu achei o curso, que inclusive foi o mesmo. Achei o curso e vi que lá o Wendel dava aula na época. O Wendel Bezerra, a Úrsula Bezerra e o Ulisses Bezerra. Eles davam aula no mesmo lugar e acabei tendo aula com os 3. E daí pra frente eu fiz o que tinha que ser feito. Depois, com 18 anos, tirei o DRT, que pra quem não sabe, quem é maior de 18 anos, é necessário ter o DRT. Mas como eu já trabalhava com a arte, como eu já estava dentro de estúdio há muito tempo, como eu já estava atuando em palco também, eu consegui tirar logo de cara, não precisei fazer nenhum trâmite assim gigantesco. Mas foi assim, eu comecei há 13 anos atrás e graças a Deus estamos aí, dublando bastante. No começo da sua carreira, assim, quando você começou com a dublagem, foi difícil conseguir o seu primeiro papel ou não? Foi tranquilo? Sempre é muito difícil, né? Sempre é muito difícil, porque pensa você entrar no estúdio e, sei lá, o Ulisses te dirigir. Sempre você trava. Então os resultados, eles são progressivos, né? Então, conforme o tempo vai passando, você tem que dar sorte de pegar um teste, ou então sorte de ser indicado para um casting, coisas do tipo, para depois você ir firmando o seu chão. Então, eu fui muito feliz por conta que na época tava aparecendo bastante trabalhos novos e aí eu consegui entrar bem assim. Tamo aí. Fala você. Então, o meu começo literal assim, eu nunca vou esquecer que o meu primeiro mês eu fiz só 1 hora. Porque, gente, quando vocês entram no mercado de dublagem, ninguém conhece vocês. Ninguém. E já é um mercado muito fechado, muito difícil. Então, assim, eu lembro muito bem que na época se pagava R$ 78,77 a hora. Quando eu cheguei na minha casa e falei pra minha mãe assim, olha, esse mês só vai entrar isso. Minha mãe começou a chorar assim, gente, parecia cena de filme. Mas eu falava pra ela com toda a humildade do mundo, eu falava, calma, teu filho vai ser um monstro. Eu não vou ser mais um, eu vou ser um monstro. E assim, os meus 3 primeiros meses foram muito difíceis. Mas a partir do meu 4º mês a minha carreira deslanchou de um jeito mas, gente, isso eu falo para todos os meus alunos. Isso acontece uma vez a cada 1 milhão de vezes. Marcos sabe disso. A realidade, para você começar a viver disso, muitos colegas demoraram mais de ano, né? O meu caso foi um caso
parte, mas na maioria das vezes é muito difícil. O começo é muito difícil. Uma pergunta aí pro Marcos agora, né? Como que faz, cara? Se a galera que tiver alguém que quer ser dublador, por onde você indica ele começar e onde ele busca as oportunidades? Bom, quem quer começar a dublar, primeiro, como eu já disse, precisa ser ator, precisa ter o DRT, se for maior de 18 anos, né? Caso não seja, procure alguma escola que esteja associada a cursos de dublagem, se especialize no ramo, porque atuar em palco é diferente de atuar pro microfone. Busque ferramentas para você poder se aperfeiçoar. Isso eu digo no caso de dicção, projeção de voz, comportamento, assim, o comportamento da sua voz mesmo. E para galgar as oportunidades, eu acho que é viver. Você estar nos estúdios e conversando com as pessoas, sentir como que o mercado tá, porque querendo ou não é um mercado do entretenimento, então existe altas e baixas, né? E você se inserindo aos poucos, como toda profissão, né? Nenhum médico entra operando cabeça, né? Nenhum médico entra sendo um especialista. Ele precisa passar pela residência, etc, etc, etc. Então é construir. Você constrói a sua carreira. E indicação conta muito no mercado de dublagem? Tipo, você indicar alguém para dublar o papel? Como que funciona essa parte? Eu acho que em todo mercado a indicação é relevante, né? Todo mercado a indicação é relevante, então esse não vai ser diferente, né? Indicação é bom, mas se você indica um profissional que não é competente, também é um problema, né? E vocês dois, vocês tiveram algum padrinho na carreira de vocês? Um cara que chegou, acreditou em vocês, mostrou um papel pra você, o caminho das pedras, ou não? Foi tipo, tudo que vocês que lutaram, correram atrás, cada um? Como eu era muito novo, eu aluguei o Ulisses, né? Cheguei no Ulisses e falei, e aí, mano, me mostra. Então foi o Ulisses no começo, teve o Wellington Lima, Nestor Chiesi e acho que essas pessoas, e o Cassius, né? O Cassius também. Essas pessoas, elas meio que me colocaram no caminho correto, me indicaram aonde ir, aonde não ir, que forma fazer. E quando você é muito novo, você fica meio perdido. Então foi muito bom pra mim, né? Obrigado, Marcos. Então, no meu caso, a pessoa que mais me ajudou desde o comecinho se chama Angélica Santos. Para quem não sabe, ela é a voz do Cebolinha e de uma infinidade aí de personagens. Mas a pessoa que fez com que a minha carreira andasse tão rápido, por isso que eu falei que já no 4º mês, uma coisa que eu fazia, gente, diferentemente dos meus colegas e dos meus concorrentes, eu estudava dublagem em casa como se fosse medicina, direito, que nem um louco, horas e horas por dia. E eu gravava várias cenas e mandava para diretores que nem sabiam da minha existência. E eu mandei uma cena de uma série chamada Spartacus, eu mandei para Alessandra Araújo. Quando ela viu, ela falou, menino, eu não acredito que você faz isso. Eu falei, me dá uma chance que eu mostro. E o Marcos sabe que a Alessandra é super exigente, é super. Quando eu fui, graças ao bom Deus, eu fiz a minha primeira escala, ela gostou tanto, que ela mandou um e-mail para todas as casas falando para me escalarem. Ela falou, esse rapaz aqui vai ser o futuro... Eu não chego aos pés dele, mas ela falou, ele vai ser o futuro Afonso Amajones. Ela falou, invistam nele. E aí, minha carreira só decolou. Então, eu agradeço muito a ela até hoje por isso. Muito bom, né? Muito bom que, além de ter as pessoas que direcionam a gente, você precisa ter a sua dedicação própria também, né? Não é só um caminho fácil a trilhar, né? Nada, resultado do trabalho bem feito, né? Como o Marcos mencionou também. E agora a última pergunta aqui pra gente partir pro público, vai pros dois também. Qual foi o personagem que vocês mais gostaram de dublar? E eu quero também que vocês falem, é claro, uma frase icônica deles aqui pro nosso público. Mas separar um que eu gostei, assim, mais gostei, é muita covardia sua. Que mancada! Mas eu acho que o mais marcante que eu fiz foi o Sai, do Naruto Shippuden. E... enfim, a frase dele é o Jutsu, né?
Arte Ninja, Pergaminho das Super Bestas! Então, é esse. Mas, deixa eu fazer um adendo. Eu gosto muito do Menino Maluquinho. Mas aí não é dublagem, é a voz original. E aí... Eu queria dar um oi pra todo mundo aqui! Muito bom. Gente, assim, para falar de um personagem também fica difícil. Olha, mas eu posso falar tranquilamente de dois. Como eu sempre fui muito apaixonado por anime, os dois protagonistas que eu fiz até hoje de anime, não sei se todo mundo conhece, que é o Sebastian Michaelis, que é o Black Butler. Mas o meu preferido, assim, que eu fiz ele, eu acho que tem uns 8 meses, não sei, a segunda temporada vai vir esse ano, que é o Goblin Slayer. Esse foi o meu preferido, então eu vou tentar fazer uma fala dele aqui, no improviso, que seria mais ou menos assim, ele é um cara meio de mal com a vida. Ele falaria mais ou menos assim: Goblins, não é? Tá legal. Eu vou matar todos os Goblins! Seria mais ou menos isso. Obrigado. Legal, gente. Agora eu queria abrir para o público perguntas. Vão ser 2 perguntas para cada dublador, tá? Quem quer fazer pergunta, levanta a mão que a nossa equipe técnica vai levar o microfone. Alguém? Ninguém, gente? Ninguém. Opa, boa! Opa, boa! A pergunta pode ser para os 2 também, tá? A experiência de dublar eu queria saber, a experiência de dublar, a emoção é única, assim? Uma coisa que você sente e quer sentir pra sempre? Eu acho que dublar é único porque toda vez que a gente entra dentro do estúdio é uma coisa nova e geralmente a gente não sabe o que vai ter ali pra dublar. Antes a gente descobre no momento. Então acho que sim, sempre é uma experiência nova e sempre é uma sensação... bate adrenalina, bate tudo, dá nervosismo. Por mais que a gente esteja há muito tempo fazendo isso, eu ainda continuo sentindo isso. Eu entro ainda nervoso dentro do estúdio, começo a gaguejar. Então sim, dá medo até hoje, mas é muito bom. Concordo com tudo. Eu sempre falo assim, que na hora de dublar, o Arthur Machado morreu. Eu tento vestir exatamente aquilo que está na tela. É maravilhoso, é único, mas, entretanto, contudo, assim como em qualquer outra profissão, nem tudo é legal de dublar, nem tudo é gostoso. Exemplo, às vezes a pessoa te escala para um gago. Meu Deus do céu, dublar gago, gente, é um inferno na terra. Porque te dá mais gagueira do que o personagem. Então assim, é muito difícil, mas é muito gostoso no geral. Mais uma pergunta, gente? Opa! Achei que não ia querer falar com a gente. Agora a galera soltou, né? A galera soltou agora. Falei, nossa, o que eu fiz? Eu queria perguntar pro Marcos, né? A questão do Menino Maluquinho. Como é que funcionou esse processo de voz original aqui no Brasil? Porque a gente vê o pessoal falando sobre, né? Eu queria saber como é que funcionou o processo. Menino Maluquinho, bom, foi tudo durante a pandemia, né? Então foi, na verdade, uma bateria de testes. Foram vários testes, várias pessoas de São Paulo foram chamadas. Eu sei que tanto homem quanto mulher foi chamado. Foram baterias e baterias de teste até escolherem 2 vozes. Escolheram 2 vozes até escolher a voz principal, que aí fui eu. Então, basicamente, foram baterias de teste, depois escolheram. E aí, o que a gente faz? Geralmente, como é voz original, você faz com o roteiro sem a imagem. Então começa com o roteiro, você já sabe o que vai acontecer e você não tem referência nenhuma. Você constrói o personagem, você traz o personagem e você coloca as características que você acha que é importante para aquele personagem. E geralmente você grava presencialmente, ensemble. Ensemble é com todo mundo no mesmo lugar.
Só que como estava na pandemia, a gente fez um sample, que era todo mundo no mesmo lugar, mais virtual, né? No caso, todo mundo estava na mesma chamada de vídeo. Então funciona basicamente assim, existe o roteiro, a gente faz as vozes, aí leva pra animação, anima, e aí às vezes precisa ter ADR. ADR são Additional Records, coisas adicionais que faltaram, tipo uma boca, uma expressão, um susto que não estava programado no roteiro, mas os desenhistas acharam importante colocar, os animadores. Então de fato funciona dessa forma. Mas o mais interessante da voz original é você poder colocar esse tempero seu. Você tem muito mais liberdade de criação, você tem muito mais ritmo, e aquilo fica cada vez mais maravilhoso, sabe? Você vai pegando esse amor pelo personagem, porque é como se ele virasse parte de você, sacou? Boa. Mais alguém tem pergunta? Dará tempo. As últimas duas para finalizar. Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Renato Uga, eu sou ator e dublador também. E como eu estou em ascensão, eu queria perguntar para vocês como foi a primeira escala. Bom, mais uma vez uma coisa na minha vida, é uma história muito longa, mas eu vou resumir, tá? Foi com um rapaz que o Marcos conhece bem, chamado Orlando Vigiani. Ele é uma lenda, gente, é uma lenda. Ele é a primeira voz do Mickey, a voz do McFly, enfim, resumidamente, tá? Quando ele perguntou o meu nome, me deu gagueira. Eu travei, eu fiquei assim... Aí, e ele de uma forma super ignorante, ele falou assim, pô, você é gago, meu? E eu assim... Aí tá bom. Quando nós estávamos descendo as escadas para gravar, uma voz, gente, na minha cabeça ficou assim, Arthur, conserta isso, conserta. Aí eu do nada virei para ele e falei assim, cara, posso falar só uma coisa? Ele, fala. Aí eu falei assim, olha, me deu gagueira, porque eu sou muito fã seu. Você é um monstro, você fez o Ryu, você fez isso. Aí ele se abriu que nem uma flor, imagina, que não sei o quê. Aí eu falei assim, agora se você quiser eu falo Arthur Machado com 15 nuances e tal. Ele, não, para. Beleza, aí eu fiz. Só que, na verdade, não era uma escala, era só um registro de voz. E os caras não me liberavam. Vou contar rapidinho o porquê. Tem um cara chamado Felipe Grinan, que hoje é um dos meus melhores amigos, e ele é workaholic, gente. Ele não falta escala nenhuma, nem se ele estiver morrendo. Nesse dia, na hora que eles iam me liberar, o Grinan ligou falando que estava com uma dor estomacal terrível e que não poderia ir fazer. E ele tinha um fixo que tinha que ser entregue para anteontem. O Vigiani virou pro cara da produção e falou assim, meu, esse cara tem um timbre parecido, vamos usar ele. Só que não fala pra ele que é escala, porque do jeito que ele tá nervoso, é capaz dele infartar. Aí eu fiz uma escala sem saber. No fim da escala, um funcionário da Vox Mundi abriu a porta do estúdio, abriu um sorriso pra mim e falou, bem-vindo ao Vox Mundi. Essa foi a minha primeira escala. Minha primeira escala, nem lembro, mas eu acho que foi, as duas primeiras escalas foi uma com Ulisses e uma com a Urso. Foi horrível, porque eles eram meus professores, então eu entrei já nervosaço, e aí errei, até que eu falei, me dá um tempo, deixa eu sair no banheiro. Aí eu fui no banheiro, me concentrei, voltei e fiz a escala. Mas nervosismo absurdo. E justamente com as pessoas que te ensinaram, tu precisa falar, não, eu preciso mostrar que eu aprendi. Então foi isso, basicamente foi isso. Última pergunta, nosso amigo de azul. Boa tarde a todos, né? Parabéns pelas carreiras. Eu gostaria de saber a percepção de dois temas bem curtinhos. Sobre a dublagem de games, a localização, que é o termo mais usual. É muito diferente da dublagem de produções de filmes, animes, etc. E sobre a voz original, ela tem que ser necessariamente de produções oriundas aqui do Brasil mesmo ou de outros lugares? Porque pressupõe que é uma voz que você vai dar para uma animação que nunca houve, né? Não sei se minha linha de raciocínio está correta. É isso. Parabéns para vocês. Eu vou falar especificamente de localização
porque eu já dirijo tem uns 5 anos, tá? Resumidamente, ela não é muito diferente. A grande diferença é, na dublagem, você sempre tem um tripé, que é texto, áudio e vídeo. Você sempre vai ter isso. Na localização, em 90% das vezes, você tem áudio e texto. Você não tem vídeo. Você vai só pela referência de áudio. Por isso que eu acho um pouco mais difícil. Te remete muito mais ao trabalho do teatro. Você tem que mostrar ainda mais o seu lado ator, porque assim, a dublagem, ela é dificílima também. Dificílima. Desculpa, não estou te ouvindo. Tá, então, olha só, quando é algum personagem grande, o pessoal passa direitinho, tá? Quando não, você não tem a menor ideia do que você vai fazer. E ali você só tem texto e áudio. Então, assim, é bem complicado. Só para finalizar, na dublagem, às vezes, como você tem o rosto e o corpo ali todo, então, assim, às vezes uma sobrancelha já te dá o toque de qual nuance que você tem que fazer. Na localização, não. Você não sabe se o cara tá sorrindo, se o cara tá com uma cara de nada, você entendeu? Então, assim, é muito pelo áudio e pelo feeling da interpretação, tá bom? E a outra pergunta era se a animação original precisa ser oriunda do Brasil, é isso? Eu acho que eu entendi. Ó, é o seguinte, a voz original, basicamente, ela é do país de origem. Seja a voz original dos Estados Unidos, voz original do Brasil, voz original da Nova Zelândia, sempre vai ser do país. Então, por exemplo, tem a voz original do Naruto e tem a dublagem, que é a Úrsula Bezerra, entendeu? Tem a voz original do Menino Maluquinho, que sou eu, mas tem a dublagem nos Estados Unidos do Menino Maluquinho. Então, basicamente é isso. A voz original sempre é do país de origem. Fechou? Obrigado, gente. Agora eu queria agradecer, né, o Pijon e o Arthur aqui por terem aparecido no Meta. Muito obrigado. Foi uma honra poder entrevistar vocês. Gostei muito. E bom evento para vocês. E agora vamos pro Meet and Greet, né? E já a Tânia aqui no palco para